Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais uma Academia de Verão Trader Gráfico para falar de estratégias. Vamos falar hoje do módulo 2, conhecendo as variáveis. Lembra que o módulo 1 a gente estava preparando o ambiente, né? Então eu falei mais conceitualmente. Agora eu já vou falar mais sobre aspectos práticos das operações com estratégias. Então, primeira coisa, variáveis, né, que são conhecendo as variáveis. Variáveis são todos os tópicos que você deve prestar atenção na hora de operar. Tá? Então eu vou enumerar todos eles aqui e depois eu vou passar um por um explicando como funciona. Tá? Então, a primeira coisa é ter disciplina, né? Se você tem uma receita de bolo e você não seguir a receita, o bolo não fica pronto. Não adianta você querer comer os ingredientes separados. A segunda variável é corretagem. Terceira variável, ajustes e slippage. Eu vou explicar o que é slippage. Tamanho do lote que você vai usar para operar, que está aqui no meio, mas a gente pode juntar esse tópico, que é essa variável tamanho de lote, com o risco que você quer correr também lá para frente, e tem outros tópicos também que se misturam, tá? Mas eu vou tentar explicar separado. Os stops que a gente vai usar para operar, aqui entre stop gain e stop loss, tá? Riscos operacionais, as listas de ativos, filtros fixos e perdas e ganhos. Filtros fixos são todos os filtros que não dependem do preço nem do volume. Tá? Então você tem filtros de preço lá, tá? A média móvel vai ser o meu filtro da minha estratégia, ou então o volume acima de não sei quantos negócios por minuto vai ser meu filtro. Isso não é um filtro fixo, tá? Filtros fixos são basicamente hora de entrada, se você quer tirar às 9 horas da manhã, o período, se você quer operar de manhã ou de tarde, ou se a sua operação vai ter um prazo de validade, por exemplo, a operação vai ter lá no máximo 30 minutos, se deu 30 minutos ela acaba independente do sinal que você estiver operando. Isso são filtros fixos, não dependem do seu estudo, né, da sua lógica matemática, mas dependem sim da sua definição. Você definiu que depois de tanto tempo a operação acaba, ou você definiu que às 10 horas da manhã ninguém opera, tá? Você vai definir uma coisa que todo dia ela vai acontecer igual. E eu coloquei tudo junto aqui, perdas e ganhos, porque a gente vai analisar esses filtros, né? Ou a lista de ativos, ou os riscos, tudo baseado nas perdas e ganhos. E por último, vamos falar um pouco das emoções, que tem gente que tem problemas emocionais, e como é que a gente vai fazer para lidar com isso e continuar operando. Tá? Então, primeira coisa, vamos falar aqui da disciplina. Então, o que é disciplina? Como eu falei da receita do bolo, né? Se você tem uma receita do bolo e você não segue a receita, o bolo não fica pronto. Aqui eu coloquei um exemplo para a gente ver. Tá? Então, isso daqui é um diamante bruto. Então, o diamante bruto é uma pedra que você acha na natureza, que foi submetida a milhões de anos de pressão, que está lá do jeito que ela é. Então, ela é encontrada desse jeito. Tá? Existe um negócio na hora que você vai lapidar o diamante que chama plano de clivagem. Tá? Em mineralogia que existe uma matéria chamada mineralogia que estuda isso. Uma das coisas que estuda é isso. Então, quando você tem um plano de clivagem, é um lugar no diamante que se você bater, se você der uma porrada, ele vai quebrar o diamante. Tá? Um lugar normalmente mais denso, que tem um acúmulo lá de átomos maior do que nas outras partes do diamante, que se você bater lá, por ser mais denso, ele é mais frágil, ele quebra, né? Ele quebrando, ele separa o diamante, como o próprio nome diz, o plano de clivagem, ele separa o diamante em dois pedaços e fica aonde quebrou um plano perfeitamente simétrico, tá? E que, obviamente, pelo diamante ser um material mais duro encontrado na natureza, ele reflete bastante a luz, ele tem um índice de refração bem alto. E aí, quando a gente vê o diamante, ele brilha e fica super bonito, tá? Então, mas para chegar nesse plano de clivagem aí e para atingir o diamante lapidado, né? A gente vai comparar isso daqui com as nossas estratégias. Para o cara atingir o diamante lapidado, ele precisa de muitos e muitos anos de treino, porque se ele quebrar o plano de clivagem errado aqui do diamante, ele quebra o diamante em dois
e ele destrói o valor comercial da pedra. Tá? Então, uma pedra que poderia valer US$ 1 milhão se fosse lapidada desse tamanho, se o cabeção bater no meio e quebrar ela em duas, em vez de só tirar uma lasca para ficar lapidado, se ele quebrar ela em duas, ele vai ter duas pedrinhas de 50 mil ou de 100 mil e não vai ter mais uma pedrona de 1 milhão. Tá? Então ele pode reduzir aí com uma batidinha errada, ele pode tirar 90% do valor da pedra. Então não adiantou nada lá os caras se matarem para achar uma pedrona enorme que o cara que foi lapidar, se ele errar, ele destrói o valor da pedra e aquele valor destruído naquela pedra não volta mais. Tá? No nosso caso, a gente vai ter uma estratégia bruta que depois que a gente aplicar o nosso conhecimento aqui, eu falei muito no módulo 1 da gente reprocessar, né, o nosso conhecimento, a gente coloca para rodar, aprende, reprocessa, coloca para rodar, aprende, reprocessa, tá? Então você vai melhorando ao longo do tempo a sua estratégia, né? O seu estudo, tá? Então você vai pegar todo o conhecimento que você tem, você vai embarcar nessa diamante bruto, nessa estratégia sua bruta, para transformar numa estratégia lucrativa, alguma coisa que te renda muito dinheiro, que eu acho que esse que é o objetivo. Todo mundo aqui, ninguém opera pelo prazer de ver uma ordem entrando na corretora, todo mundo opera para ver a grana entrando na conta no final do dia, certo? No ajuste do dia seguinte. Tá bom? Então, ter disciplina é você conseguir transformar isso nisso. Todo dia você vai fazer os mesmos passos que são necessários para pegar essa pedrinha e transformar naquela. Tá? Se um dia você bater errado na pedrinha, a pedrinha daquele dia perdeu o valor. Tá? Então, um dia que você faz alguma coisa errada, um pregão, né, que você faz alguma coisa errada, e você não deixa o seu robô operar do jeito que você quis, ou você esquece de ligar o robô, ou você vai lá, mete a mão e transforma numa grande caquinha tudo que ele estava fazendo, aquele dia não volta mais, você pode operar outros dias, você pode ganhar outros dias, mas aquele dia que você fez a besteira não volta mais, então tem que tomar cuidado com esses detalhes, tá? Uma coisa é a estratégia que você tem na mão, tá? O potencial, tá? E outra coisa é o resultado que você vai extrair daquilo, né? Então eu queria deixar isso bem claro, porque às vezes disciplina, todo mundo quando pensa em disciplina pensa, eu tenho que fazer todo dia a mesma coisa, eu tenho que abrir o computador, sentar lá na frente e ficar colocando as ordens, eu não posso sair do meu setup, não sei o que, não sei o que lá. Não é, disciplina também é isso, mas disciplina é você seguir, né, a receita do bolo para ter o bolo no final. Não adianta você ter um cruzamento de médias móveis lá no gráfico de 6 minutos, tá? Se esse cruzamento de médias móveis não tiver com os filtros aplicados que você viu que dá lucro, você ficar operando ele nos filtros sem filtros ou com filtros que você sabe que não dá lucro, tá? Não adianta, você tem que operar aquilo que você sabe que funciona. Então, se manter no trilho, né, que às vezes é um desafio para muita gente, principalmente no começo. Depois de um tempo, a gente acaba pegando na prática, né, como fazer isso. Segunda variável que é muito importante é a corretagem. Aqui, obviamente, todo mundo está atrás do bom e barato, né? O que é uma corretagem boa e barata? Você tem uma corretagem que não custa, não pesa muito no final do dia, tá, para você. Então, se você operou lá, ganhou R$ 1.000 e a corretagem saiu 250, a corretagem está muito cara, certo? A corretagem está muito cara. Um quarto da corretagem de um dia de lucro vai ficar lá de custo operacional, é muito caro, tá? Imagina você que você vai ter dias de prejuízo e essa corretagem vai se somar e você não vai conseguir extrair um lucro ao longo de um mês por causa de uma corretagem extremamente abusiva. Mas o serviço que a corretora me presta é ótimo. Sim, com certeza ele é ótimo, porque você está pagando com todo o seu dinheiro para aquele serviço. Então, você precisa ter uma relação entre o bom e o barato. Tá? Da mesma forma que você não pode ter só uma corretora que seja ótima, com um serviço espetacular e vai te cobrar os olhos da cara por isso, você pegar uma corretora que te cobra 1 centavo por ordem, às vezes não é a melhor solução. Né? Você vai ver uma corretora que tem um modus operandi lá, uma
rotina operacional tão complexa e tão complicada que você vai acabar operando dia sim, dia não, dia sim, dia não. Um dia você opera, no dia seguinte a corretora processa aquilo que você fez, você não pode reclamar porque era muito barato. Né? E aí no dia seguinte você opera de novo e depois você fica mais um dia sem operar esperando a corretora processar. Né? Eu estou dando um exemplo, obviamente, aumentado, tá? Não temos corretoras hoje que fazem isso, pelo amor de Deus. Eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo, tá? Do que seria um serviço ruim, mas obviamente tem corretoras que são especializadas em certos mercados. Então, às vezes você pega uma corretora que é muito especializada em ações, tá? E você vai querer operar o contrato futuro com ela, ela é muito mais burocrática, né? Ela te exige muito mais coisas, tem uma rotina que você tem que fazer todos os dias para conseguir liberar lá os seus contratinhos para operar. Então, às vezes, ela não é uma corretora que vale a pena para o mercado futuro. Da mesma forma, você tem uma corretora que é muito boa para o mercado futuro, tá? Que na hora que você vai operar no mercado do à vista, né, operar as ações, ela tem uma corretagem muito cara. Tá? Então, às vezes, não vale a pena você ter uma corretora só dependendo dos mercados que você opera. Né? Ou, às vezes, vale a pena você escolher uma corretora que seja um meio termo para que você não tenha problemas operacionais e que você não pague muito caro pelo serviço da corretora. Tá? Eu diria a vocês que o ideal de uma corretora é você não perceber que ela existe. Então, você dormir e acordar, colocar as suas ordens e não se preocupar com o que a corretora está fazendo. A corretora vai te mandar os e-mails lá de nota de corretagem, vai te mandar os comunicados dela por e-mail, mas o seu operacional não vai ser impactado pela corretora. Essa é a melhor corretora que temos para trabalhar. Se você conseguir uma corretora dessa, que seja estável, né, que os sistemas sejam estáveis, ela fique no ar todo dia, isso é básico também, né, que seja uma corretora que não te atrapalhe, que seja estável, que tenha uma corretagem barata, pode até não ser a mais barata, mas que seja uma corretagem que seja bem acessível, digamos assim, para a sua estratégia, para aquilo que você opera e para o tipo de ativo que você opera, então essa é uma corretora boa para você, essa corretagem é uma corretagem adequada para você. Tá? Então, a pergunta que não quer calar agora é, pô, eu não sei o que eu vou operar, eu não sei o que eu quero, eu não sei qual corretora é melhor para mim. Não tem jeito, isso daí no começo você vai ter dúvidas mesmo, normalmente o pessoal vai pelo preço. Tá? A dica que eu dou é assim, mesmo indo pelo preço, se você perceber que os seus dias você passa na linha do telefone conversando com a corretora, é porque a corretora não está te atendendo bem. Tá? Se você precisa interagir com a corretora 24 horas por dia, a corretora não está te atendendo bem. A corretora que atende bem é aquela corretora que você tem os seus limites lá liberados. Claro, se você não fizer nenhuma besteira, né, a corretora não fica te importunando com necessidades internas operacionais dela. Ela toca o operacional dela sem afetar o teu operacional. Essa é a melhor tipo de corretora que tem. Claro que quando você extrapola os seus limites, você faz alguma besteira, a corretora vai te travar. Isso daí é desejado até para você não se colocar em mais risco do que devia. Vamos falar disso mais para frente. Muito bem. Então, já entendemos o que é a disciplina operacional, que não é apenas você sentar na frente do computador e ficar observando se cruzam as linhas, tá? É você ter toda uma receita de bolo e garantir que essa receita de bolo vai ser seguida, né? Que você não vai estragar o seu diamante daquele dia. E por mais que fale, pode falar o que quiser, todo mundo estraga um diamante de vez em quando aqui no pregão, tá? Todo mundo acaba estragando. Erros operacionais acontecem, até como eu sempre digo, esquecer de ligar o robô acontece. Né? Antigamente um erro comum era o pessoal errar a senha da assinatura digital, aí depois de tanto isso acontecer, a gente acabou criando um método aqui para que o trader gráfico ele testa a senha da pessoa, enviando uma ordem num ativo que não existe, só para ver se aquela senha está válida, para te avisar que a senha está inválida, para você não cometer esse erro, porque esse é um erro super comum, a pessoa colocava a senha lá e não testava, porque não tinha nada para operar na hora que colocou a senha, só ia ligar o robô, né? E depois quando o robô operava, normalmente, num dia de lucro muito bom e gordo, né? Nenhuma ordem ia porque você estava com a senha errada lá e a pessoa ficava extremamente irritada com aquilo. Então, foi um erro, por exemplo, que nós conseguimos superar com a tecnologia, mas alguns não tem jeito. Você, por exemplo, esquecer de ligar, de abrir o seu robô é uma coisa que não tem jeito, não tem como o robô se abrir sozinho, decidir o que ele vai fazer sozinho. Então, essa parte
da disciplina é importante para você não cometer esses erros que dependem exclusivamente de você. A parte da corretagem é importante porque, quer queira, quer não, ela vai existir você tendo lucro, você tendo prejuízo. Então, é uma conta que você tem que manter na rédea curta, né, a corretagem. E a slippage? Bom, muito bem. Slippage, né, os ajustes, eu vou chegar neles daqui a pouco, tá? Os ajustes são aqueles valores que a gente usa para controlar a nossa slippage, o tamanho da nossa slippage, ou se a gente não vai ter slippage. Então, a slippage é um valor, é uma diferença entre o que você queria operar e o que você conseguiu operar. Tá? Então, o que se quer e o que se consegue. Tá? A diferença entre a slippage e o valor do seu estudo. Então, eu coloquei um gráfico aqui para a gente ver um exemplo, onde eu estou operando aqui o dólar, né? Eu estou aqui no gráfico do dólar cheio, operando no dólar mini, então a gente tem um ativo aqui operado WDOH14, dólar futuro. Tá? Aqui embaixo temos o estudo dólar N compra, é um estudo do trader gráfico para operar dólar, baseado no rompimento da enésima barra do dia. E dentro desse estudo, nós temos aqui as flechinhas de compra e venda que eu tirei um print do meu robô para a gente ver a diferença entre o preço da compra teórico e o preço da compra real, o preço da venda teórico, o preço da venda real. Tá? Então, o que temos aqui? Temos uma flechinha que indica a compra no rompimento dessa máxima aqui, a 27ª barra do dia, essa daqui, número 27, a barrinha. Então, rompeu aqui o dólar, essa 27ª barrinha, ele deu uma compra no 2409. O valor que ele deu compra, 2409. Aqui embaixo, como eu estou com o robô ligado, né, e quem não usa o robô nunca vai ver esse valor, mas quem usa o robô vai ver esse valor, a gente tem o valor da minha ordem que foi executada relacionada a este gráfico, a essa estratégia e a esta flecha. Então, eu tenho aqui uma ordem que foi executada a 1026,24 segundos, né, executada em 2.410. Tá? Então, a ordem de compra foi no 2.409 e a execução foi no 2.410. Aí alguém vai me perguntar, Carlos, o que é isso? A isso nós damos o nome de slippage. Tá? Slippage é a diferença que você perde quando você tenta entrar no mercado toda hora que você quiser mandar uma ordem. Então, eu quero mandar essa ordem no 2409, mas eu não quero que ela fique lá no 2409, eu quero que ela execute de imediato. Eu quero que imediatamente essa ordem bata no mercado e já execute, que eu compre esse dólar futuro. Para eu fazer isso, eu tenho aqui embaixo alguns textos que mostram as configurações do meu robô. Então aqui tem o tipo de ordem com ajuste de 1 ponto na entrada e 0 pontos na saída. 0 minutos de timer, quer dizer que essa ordem ela vai entrar no 2.410. Eu vou mandar uma ordem no 2.410, por quê? Porque deu a ordem no 2.409, o robô vai juntar um ponto em cima dessa ordem e vai mandar a ordem no 2.410. Ela pode executar no 2.410, ela pode executar no 2.409,5, ela pode executar no 2.409, ela pode executar no 2.408,5. Isso depende do mercado. Tá? Mas acima de 2.410, pior do que 2.410, eu não vou comprar, porque eu limitei, tá, o meu ajuste de entrada porque eu estou numa operação comprada fazendo uma compra, então essa operação é uma operação de entrada no trade. Eu vou limitar isso daqui a 1 ponto perdido, que no caso aqui desse gráfico, desse dia, foi o máximo da perda que eu consegui mesmo. Então, eu perdi mesmo 1 ponto, tá? Por causa disso. Outros dias eu perco meio ponto, alguns dias eu não perco nada, depende do mercado. Às vezes o mercado dá um rompimento aqui e já começa a cair. Quando ele manda a ordem de compra, ele executa às vezes no mesmo preço, às vezes até meio ponto melhor, mas o normal é ele perder entre meio ponto e 1 ponto mesmo nessa entrada. Então, essa perda aqui é slippage, tá? E o que seria o ajuste que eu uso? É um 1 ponto. Então, se eu colocar 0 aqui, eu vou ter perda de slippage. Se você colocar uma ordem 2.409, você não vai ter perda de slippage. Mas o que pode acontecer com você? Né? Os mais espertos estão falando, como ele é burro,
Se ele colocar 2.409, ele não vai perder esse um ponto. Olha que asno, jumento, né? Então, mas não funciona assim. Por quê? Porque se você colocar 2.409, o seu risco é de perder a operação. Tá? Então, vamos supor que você não coloque esse ajuste de um ponto na entrada. E essa estratégia, né, é uma estratégia que eu não estou falando sobre esse assunto agora, mas eu vou adiantar o porquê que eu faço essa marretada na entrada. Essa estratégia é uma estratégia que busca alguns poucos dias de lucro máximo durante o mês. Tá? Então, é uma estratégia que opera com um stop gain aqui. Ó. A gente vai falar de stops também, mas tem um stop gain aqui de 8 pontos. Esse 80, na verdade, é 8,0 pontos. Ela trabalha com stop gain de ganho de 8 pontos. E muitas vezes o dólar dá uma porrada para cima e você passa por esses 8 pontos muito rápido. Tá? Aconteceu na última semana de janeiro, tivemos 3 dias seguidos dessa própria estratégia aí no dólar em compra, tá? De dar 8 pontos segunda, terça e quarta-feira seguidos. Foram 24 pontos em 3 dias. Quem opera dólar sabe que 24 pontos é bastante coisa. Então, é uma estratégia que opera em cima de alguns dias por mês de ganho grande. Tá? Então, como ela opera em cima de alguns dias de ganho, eu tenho que garantir que eu vou conseguir entrar em todas as operações para não perder estes alguns dias de ganho. Se eu colocar a ordem 2409 e o gráfico estiver subindo, porque eu estou operando um rompimento de alta, né? Se ele deu a operação para mim, se ele deu a compra para mim, é porque o gráfico está subindo e está rompendo a máxima da barra anterior. É assim que funciona a lógica do dólar em compra. Como eu falei, ele é baseado no rompimento da enésima barra do dia. Tá? Só que nesse caso aqui, ele é totalmente voltado para a operação de dólar. Então, os ajustes aí para a operação de dólar. Então, você vai ter que, se o gráfico está subindo, você joga uma ordem de 2409, ela pode muito bem ficar para trás, o gráfico subir aí os 8 pontos esperados. E se der um sinal de saída e a sua ordem de compra ainda estiver no book, o que o gráfico vai fazer? Ele não vai ficar louco. Ele vai cancelar a sua ordem de compra, vai ignorar a saída e vai te mandar um e-mail. Tá? O e-mail vai estar escrito de uma forma bem educada para você, mas a mensagem que vai estar lá dentro vai estar escrito assim: meu filho, a sua ordem micou. Né? Você não operou porque você escolheu colocar aí um ajuste zero, e aí por causa desse ajuste zero você perdeu 8 pontos de lucro. Podem ser 8, às vezes pode ser menos, né? São 3, 4 pontos de lucro, mas você pode perder esses pontos aí de lucro de uma operação. Às vezes você perde 2, 3 operações do mês, você perde os 24 pontos de lucro porque você não quis colocar um ajuste na entrada. Tá? Então, esse é o dilema do ajuste versus slippage. Ou você coloca um ajuste menor, foge da slippage e corre o risco de perder a ordem, ou você coloca uma slippage fixa, que você sabe que não vai destruir a sua estratégia, entra nas operações e fica esperando para ver se vai bater no seu lucro esperado. Tá? Então, esse ajuste slippage é uma coisa que você tem que lidar, e eu já adianto para vocês, para quem estiver achando meio complicado isso, que essa é uma das coisas mais difíceis que tem de você acertar numa estratégia. Tá? Essa é uma das coisas mais complicadas que tem. Eu dou exemplo meu do Top Hedger mesmo. O Top Hedger a gente sempre operou ele a mercado no começo, em 2012. Em 2013 mudamos isso para colocar um limite no mercado, né? Tínhamos todos os conceitos acompanhando no dia a dia que, usando ajustes negativos, ou seja, se a ordem desse, usando o nosso exemplo aqui, um ajuste negativo seria usar o -1. Então, deu compra no 2409, eu mando a compra no 2408. Tá? Então, pelo Top Hedger, a gente percebeu que mandando ordem nos ajustes negativos, a maioria dos dias, ajustes negativos curtos, né, índice futuro, então não é dólar, então são mais pontos que a gente lida na operação. Então, você está falando aí de sair de um ajuste positivo de 20, 25 pontos para um ajuste negativo de 30, 40 pontos. Tá? Então a gente chegou a pensar nesses 30, 40 pontos. Na época eu não consegui testar isso, eu não conseguia testar isso no passado, não conseguia fazer backtest. É uma coisa que é muito importante, a gente viu no módulo 1, aqui da nossa academia de verão, fazer backtest é uma coisa muito importante. Você não sabe se a sua estratégia é boa ou ruim se você não consegue testá-la no passado. Né? Você consegue ver se ela tem estatisticamente
uma confiabilidade legal. Então eu não conseguia fazer esse backtest com os ajustes, eu só usava a estratégia e a gente acabou abandonando os ajustes negativos e deu que depois de um ano, né, começou a história dos ajustes negativos, tal, começou em novembro de 2012, em novembro de 2013 eu consegui finalmente criar um modelo matemático que testava os ajustes negativos, eu confirmei, ele funcionava, e aí eu comecei a testar os ajustes negativos e cheguei à conclusão que o ajuste que melhor se encaixava no caso do top header era o ajuste de menos 80 pontos. Né? Passando aí, quanto mais negativo era o ajuste, mais ele ganhava, tá? Em termos acumulativos, né? Então, no longo prazo, aí, ao longo de 2, 3 meses, você usando um ajuste negativo, você ganha muito mais do que operando sem ajuste nenhum, né, no zero, ou com ajuste positivo, entrando no mercado e pagando a slippage. Tá? Então, estou dando esse exemplo para vocês entenderem que essa validação, né, de ajustes versus slippage, tá? Você vai ter que, na prática, esperar para ver como é que funciona a sua estratégia ou tentar fazer um backtest, mesmo que seja manual, né? Você vai lá e tente observar o gráfico contando as barrinhas, vendo se ela voltou para um preço X e tal. Mesmo que isso demore um tempo para você conseguir fazer, às vezes é legal você ter essa informação, tá? Essa oferição. Você vai oferir se o seu ajuste negativo vale mais a pena do que o ajuste positivo. Essa estratégia, por exemplo, que a gente está vendo aqui, o dólar N compra, por ser uma estratégia de disparo imediato, né, ela dispara no meio da barra, é muito difícil a gente fazer um teste se o ajuste negativo seria melhor do que o ajuste positivo. Tá? É difícil. O que eu sei é que o ajuste positivo funciona por causa dessa lógica dos gains grandes que eu coloquei em cima do gráfico da estratégia e é isso que eu estou operando, não estou operando ajuste negativo porque eu simplesmente não consigo testar. Tá? Então essa prática de testes de ajustes versus slippage, se vai usar ajuste negativo, que é o efeito de anti-slippage, né? Ou se você vai usar ajustes positivos e entrar no mercado nas suas ordens aí, essa é uma dúvida crucial. Isso vai te consumir muito mais dinheiro do que corretagem se for mal calibrado. Tá? Então, se for mal medido, se for mal oferido, você vai pagar muito mais em slippage do que em corretagem, às vezes sem necessidade. Tá? Eu já adianto que o ajuste negativo, né, aquele ajuste que você estaciona a ordem no book, nesse caso aqui seria, deu a ordem no 2409, seria mandar a ordem no 2408 com menos 1, tá? Menos 1 ponto de ajuste, seria o ajuste negativo. O que quer dizer? Em vez de comprar 2409, eu compro 2408, estou comprando um ponto melhor. Então esse um ponto vai entrar no meu bolso, ele vai entrar no meu bolso sempre. Tá? Sempre que executar a ordem, ele vai entrar no meu bolso. Quando eu deixar de executar a ordem, aí eu vou perder, né? Eu vou perder o total aí da operação. Então temos que ver se vale a pena ganhar um ponto por dia, né? Todos os dias em que, por exemplo, a ordem ia dar prejuízo, alguma coisa assim. Se você tiver prejuízo o mês inteiro, você ganha 20 pontos, né? 21, então, o número de dias úteis que você tem aí que você vai ganhar de pontos. Ou se vale a pena você pagar esses 20 pontos de slippage para tentar entrar e ganhar em vários dias os 8 pontos aí de gain. Claro que 8 pontos eu limitei aqui o gain máximo para ele sair em máximas de barra, mas a saída mesmo do estudo é no rompimento da mínima anterior. A gente pode ver essa seta branca, que foi a saída, foi quando ele perdeu a mínima anterior, que no caso foi o mesmo patamar de entrada, 2409, né, 2409,50, um pouquinho para cima aqui. E aí minha ordem foi no 2409. Nesse caso aqui, ela foi um pouquinho pior do que o 2409,50, que eu tenho aqui um timer 3 minutos, um ponto, né? Então depois de 3 minutos, se ficou muito tempo, ficou 3 minutos lá no 2409,50 e não executou, ele vai lá e força a ordem para baixo. No caso aí forçou para o 2409, eu perdi meio ponto de slippage na saída, perdi um ponto na entrada, deu um ponto e meio perdido. A estratégia ganhou meio ponto teórico, né? Foi dos 2409 até 2409,50, tá? E eu perdi um ponto na prática, eu comprei no 10, vendi no 9,
Tá? Então, na prática, eu tomei um ponto de prejuízo, na teoria deu meio ponto de lucro, certo? Então, essa aqui é o grande dilema aí dos ajustes e da slippage. Isso daí vocês vão ter que... A primeira coisa que a gente faz é sempre operar mercado para sentir a estratégia, tá? E depois de um tempo a gente começa a partir para as tentativas de ajuste negativo, tá? E se você conseguir achar um ajuste negativo legal, uma coisa que é bem interessante que vai acontecer é o seguinte: os dias de ganho grande entrando a mercado, quando você entra no mercado e é daquele lucro máximo rápido, normalmente são dias perdidos pelo ajuste negativo, tá? E os dias que ficou de lado, os dias que você tomou um prejuízo ou quase tomou um prejuízo, são dias em que o ajuste negativo te salva, ele te garante uma grana. Então o que acontece? Quando você opera uma estratégia, a mesma estratégia, em dois robôs simultâneos, tá? Dividindo a sua quantidade total operada entre esses dois robôs simultâneos, mas um robô entra com um ajuste positivo e o outro entra com um ajuste negativo, vocês percebem que não muda em nada o estudo, não muda em nada o robô, não muda em nada as configurações, não vai mudar a quantidade operada, o que vai mudar é o ajuste de entrada. Tá? Um você coloca mais um ponto, por exemplo, no outro menos um. Você tende a ter uma oscilação, uma volatilidade financeira menor. Porque nos dias em que o ajuste negativo ficaria parado e você ficaria no zero, o ajuste positivo ganha, tem lucro. Tá? Nos dias em que perde, o ajuste positivo obviamente vai perder um pouco mais, porque ele ainda pagou a slippage, e o ajuste negativo vai te colocar essa slippage de novo no bolso. Então, nos dias que perde, ou nos dias que empata ou fica perto do 0 a 0, os ajustes negativos eles fazem a função de voltar para o teu bolso 1,2, 3, 4, se for em mini índice, 20, 30, 40, 100, 200 pontos, que no final do mês vão fazer diferença. Tá? Então você tem uma estratégia que dá um lucro de 1.000 pontos no mês no ajuste negativo, dá 500 pontos no mesmo mês no ajuste positivo. Ou então que dá negativo no mês no ajuste positivo, mas dá positivo no mês no ajuste negativo. Né? Dá lucro no ajuste positivo e dá prejuízo no negativo. No outro mês dá prejuízo no positivo, dá lucro no negativo. Você usando as duas juntas, você consegue reduzir a sua volatilidade financeira, ou seja, você não tem lucros máximos, mas você também não tem perdas máximas e você consegue lidar melhor com essa questão do risco. Tá? Então essa é uma coisa importante. Isso eu queria bastante passar essa mensagem para vocês, que isso daqui é uma configuração muito importante quando a gente fala de estratégia operacional. Tá? E só sabe disso daqui mesmo quem está lá operando, né? Quem está acostumado com isso daqui. Você pega a nossa querida análise técnica, o pessoal fala para você: compra enquanto estiver subindo, vende enquanto estiver caindo, ninguém fala de ajuste. Tá? Então é importante saber lidar com os ajustes. Aqui eu já dei um toque no tamanho do lote. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, 4 minis. Tá? 4 mini dólar operando nesse gráfico aqui. Tá? Então esse gráfico eu estou operando com 4 mini dólar, eu estou operando ele sozinho nessa estratégia, não tenho outros gráficos paralelos com outros ajustes. Tá? Estou operando ele sozinho, até porque é uma estratégia nova e primeiro eu estou querendo pegar um histórico dela com a slippage, tá? Com esse ajuste de entrada. Até hoje eu operei todos os dias que ele operou, ele entrou, tá? Então não perdi nenhum dia de operação, vai ser um ponto aí. Então o tamanho do lote está totalmente focado nessa operação com ajuste positivo. Agora, o tamanho do lote vai depender dos riscos que você quer correr. Né? Normalmente a gente, não sei se vocês já ouviram falar em drawdown, mas drawdown na verdade é a perda máxima acumulada que você vai ter numa estratégia, que você tem que ver se essa perda cabe dentro do seu bolso. Né? Se isso realmente acontece, e é óbvio que você não mede isso em uma vez só, assim, em um mês só, você mede isso ao longo de um histórico grande de 3, 4 anos, quantas vezes aconteceu uma sequência de perdas, qual foi a sequência de perdas média, qual foi a sequência de perdas máximas, e essa sequência de perdas máximas, para o seu tamanho de lote, se isso seria viável ou se você ia quebrar no meio da operação. Tá? Então, é muito comum o cara pegar uma estratégia que é muito boa
ele está operando essa estratégia e mesmo assim ele quebra. Tá? Por quê? Porque nada dá 100% de lucro. Não tem como. Tá? Não dá 100% de lucro. Até a arbitragem, que o pessoal fala que é ótima, arbitragem é maravilha, a oitava maravilha do universo e tal. A arbitragem depende de um gasto muito grande em tecnologia. Você tem que ter servidor para fazer alta frequência, né, de alta performance rodando. Você tem que ter prioridade na sua operação, você tem que ter collocations dentro da bolsa, né, os seus servidores têm que estar dentro da bolsa. Então, você está falando de velocidade operacional, você gasta muito dinheiro em tecnologia. No mercado, obviamente, quando você consegue fechar as duas pontas, não tem risco, mas o risco é você colocar tudo isso para rodar, isso rodar efetivamente e não ter nenhum outro robô de alta frequência que seja mais rápido que o seu. Tá? Então, o risco no mercado de renda variável, ele é parte, tá, do nosso dia a dia. E o tamanho de lote seu tem que ser visando esse risco. Então, se você tem aí uma perda máxima estimada, vamos supor, sequencial, né? Começou até o, o final das perdas, que às vezes você tem duas ou três operações seguidas de perda, depende da estratégia, pode ter mais ou pode ter menos. Tá? Se você tem aí uma perda de 10 pontos total no dólar, por exemplo, ou de 500 pontos no índice futuro, tá? Uma perda acumulada total. Você coloca isso para um tamanho de lote. Se você estiver operando com 10 contratos, né, 10 contratos cheios, nem mini, né, 500 pontos vão significar 5 mil reais. Se a sua conta tinha 2 mil reais e antes de começar o evento perda, né, você tinha ganhado 1.000, então você imagina que esses 5 mil reais te quebraram. Tá? E daí não adianta, depois dessa perda máxima, entrar um céu de brigadeiro e você ter 18 lucros seguidos que ganhou 1 milhão de pontos. Não adianta, porque você não está mais operando. Você quebrou naquela perda máxima que deu de 500 pontos. Tá? Por quê? Porque você estava operando lá 50 mini contratos, 10 contratos cheios, né? E esses 10 contratos cheios eram muito maiores do que a sua conta aguentava. Certo? Estou dando exemplo aqui de 2 mil reais. Na prática você não consegue operar 10 lotes cheios com 2 mil reais. Tá? Mas você consegue operar com 6 mil. Então, se você perder 5, tinha 6, obviamente que você não vai conseguir operar. Você não vai quebrar sua conta, mas você não vai conseguir operar porque o teu limite operacional precisa ser no mínimo 3 mil reais para você operar. E você com 1.000 reais na conta não vai mais conseguir operar. Se você não vai conseguir operar, não adianta a estratégia dar compra, mesmo você com seus 1.000 reais lá, porque você não vai conseguir entrar. E se conseguir entrar com uma quantidade de mini contratos, 2, 3, 4, 5, 6 mini contratos, a quantidade vai ser muito pequena, o prejuízo que você vai recuperar vai ser muito pequeno, você vai continuar quebrado. Tá? Então é importante a gente adequar o lote, tá? O tamanho do lote, para o nosso risco operacional, para aquilo que você sabe que a sua estratégia pode perder. Por isso, vou voltar no módulo 1, tá? Da gente ir lá testando a nossa estratégia, né? Antes de começar a operar, fazer o backtest daquela estratégia que você acha que é legal. Você vai lá e faz o backtest dela para você saber qual é a perda máxima esperada. A gente coloca o tamanho do lote mais pela perda máxima que você pode aguentar do que pelo lucro máximo que você quer receber. Tá? Na prática, todo mundo faz o inverso. O cara vê lá que teve um dia que ganhou 1.000 pontos, então ele vai lá e coloca o número de contratos, né, o número de ações, lá, o tamanho do lote dele, para que aqueles 1.000 pontos sejam equivalentes a 50 mil reais no dia. Só que o dia que ele toma uma invertida, né, que ele toma um prejuízo, se ele pode ganhar 50 mil reais, ele pode perder também. Tá? Então tem os dois lados da mesma moeda. Tá? Então a gente sempre coloca o tamanho do lote baseado no que a gente aguenta operar e não no que a gente quer operar. Tá? Outra coisa importante quando a gente fala de estratégia são os stops. E aqui não estou falando de stop loss. Tá? Quem está acostumado com aquele negócio de coloca o stop loss na sua estratégia, porque senão você vai se arrepender. Não estou falando disso. Tá? Stop, existe stop de ganho, stop de perda, stop de tempo, stop de dia. Certo? Então temos stops diários,
temos stops de ganho, chamados stop gain, temos stop loss, que é esse stop que você não pode esperar de que, tá? Temos stop loss, temos stops também em número de barras, que é o stop no tempo, tá? Então você vai ter que controlar todos esses stops de uma estratégia, porque às vezes uma estratégia funciona bem se ela evoluir rápido. Então, entrei comprado em índice. Se eu ficar comprado mais de meia hora, a minha probabilidade de perda aumenta em 99%. Tá? Então, isso existe, tá? Isso existe, isso é uma realidade e é um pouco difícil de você oferir isso, mas dá para oferir, mesmo se você tirar relatórios do trader gráfico lá e mandar exportar para o Excel as operações, você consegue medir a hora de entrada menos a hora da saída. Ele também te fala qual foi o tempo médio de cada operação, né? Então você tem lá que cada operação durou X minutos, mesmo no relatóriozinho mais simples dele. Então você pega essa informação e você vai colocar essa informação na sua estratégia de volta, fazer aquela retroalimentação ou chamado feedback, tá? Para você operar com esse stop. Então, só para a gente ter um exemplinho aqui, ó. Deixa eu abrir o Super Index. Vou colocar aqui mais histórico para a gente ver. Esse aqui é o Super Index filtrado, que eu já mostrei na outra aula. Tá? Vou tirar aqui um relatório. Esse Super Index ele usa o stop em barras, ó, de 6 barras. Tá? Então são 6 minutos, 6 barras, 36 minutos é o tempo limite. Se não evoluir em 36 minutos, né, ele sai da operação. Então, olha aqui que engraçado, ó. Duração média de cada operação, 24 minutos. Tá? Então eu tenho aqui a duração média de cada operação, eu consigo pegar essa informação. E se a duração média de cada operação é de 24 minutos, você pode imaginar que uma operação que vai durar 3, 4 horas é uma operação que está te levando para um mega prejuízo, que ele não está encerrando a operação porque não está batendo no lucro. Tá? E ele está indo para casa da cucuia no prejuízo. Então, se demorar muito, você pode ter perdas astronômicas. Então, esse stop no tempo, essa validade no tempo, é importantíssimo você controlar. Tá? E aqui, ó, vou voltar lá para mostrar que no caso aqui do dólar N compra, não está na estratégia o stop está direto dentro do estudo, mas aí é por uma questão de ordem operacional. Se a gente coloca o stop gain dentro da estratégia, ele vai executar antes do sinal do estudo, e nesse caso aqui, como ele sai de disparo imediato, pode ser que o sinal do estudo dispare antes do stop gain, mas a estratégia coloca o stop gain, o preço do stop gain na flecha em detrimento do valor do estudo. Então, para não ter esse erro de prioridades no gráfico, eu programei o stop gain dentro do estudo, porque aí no estudo eu primeiro valido a regra de saída nativa dele e depois eu valido o stop gain. Tá? Então, se deu a saída nativa do estudo, ele vai marcar um preço mais pessimista na flecha do gráfico. Se deu stop gain, depois, né, ele não vai marcar. Tá? O que faz sentido, porque se você saiu de uma operação com prejuízo de meio ponto, depois ela estourou para cima e ganhou 8 pontos, tem que ficar marcado no gráfico que você saiu com prejuízo de meio ponto e não com lucro de 8 pontos. Senão, quando você olhar o backtest, você tem uma informação errada e não consegue entender aquilo que você está fazendo. Então, eu mostrei para vocês agora o Super Index com stop em barras e estou mostrando aqui o dólar com stop em pontos. No caso, eu coloquei 80 porque o dólar vai de meio em meio ponto, né? Como os parâmetros aqui assentam números inteiros, então colocar 80 seria 8,0, 85 seria 8 pontos e meio, 90 seria 9 pontos, 9,0 e assim por diante, né? Assim como 30 seria o 3,0, 35 seria o 3,5 e assim por diante, tá? Então os stops são muito importantes. É claro que o stop loss também é importante, eu não vou falar que não deve usar stop loss, tá? O que eu estou dizendo é que o stop loss é uma dentre muitas variáveis. Tá? E a gente tem também o stop diário, que atualmente a gente consegue controlar pelo TG Broker direto, que é o módulo de roteamento de ordem. Você consegue colocar
por ativo lá, por exemplo, R$ 2.000 por dia, e aquele monte de coisa que você está operando, bateu R$ 2.000, ele encerra suas operações e acabou o dia. Né? Os robôs podem até tentar mandar ordem que elas vão ser rejeitadas pelo próprio roteador do trader gráfico, não vai chegar nem aí até a corretora, porque você já está com aqueles R$ 2.000 de lucro garantido lá, então você tem essa opção. Tá? E agora na versão mais nova do trader gráfico a gente tem também essa opção do stop diário dentro da tela de estratégia, assim como tem também a opção do stop em barras, né, que é esse prazo de validade aí em minutos, também dentro da tela de estratégia, junto com o stop gain, stop loss, e também com um módulo de fazer day trade com um horário customizável. Então você pode fazer day trade até o meio-dia, por exemplo, do meio-dia para frente ele encerra suas operações no meio-dia e do meio-dia para frente ele não opera mais. Então todas essas variáveis, tá, de stop são variáveis que você tem também que levar em consideração. E eu vou repetir, muitas vezes você começa a operar estratégia, você tem poucas variáveis que você conhece na mão. Então você não pode limitar muito o que aquela estratégia está fazendo. O que você faz então? Você pega o tamanho do lote, lembra que eu falei tamanho do lote agora há pouco? Você pega o tamanho do lote e reduz ele para o mínimo possível. Porque o que interessa para você é ter uma noção de hora do dia, tamanho de operação, tá? Às vezes até dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, os dias que você vai operar, a forma com que você vai operar, os stops que você vai usar, os horários que você vai entrar, tá? Tudo isso é muito importante você pegar ao longo do tempo se você não tem isso de backtest de bate-pronto. Né? Os ajustes que você vai operar, se você vai operar com um ajuste negativo e positivo, ao mesmo tempo, né? Dividindo a sua quantidade em dois, dividindo em dois robôs, ou às vezes até dividindo em três, colocando em três robôs para operar. Isso você consegue pegar muitas vezes ao longo do tempo operacional e é importante você dar esse tempo. Tá? Muita gente quer operar no mercado de bolsa e quer começar operando, vou falar um pouco dos riscos agora, e quer começar operando já com 400 contratos, R$ 1 milhão e girando pra cacete, e já sai negociando com a corretora o desconto na corretagem, porque vai girar milhões de reais por dia, só que nunca girou nada, nunca operou nada. O que vai acontecer com esse cara é que ele vai operar, ele vai aprender, né, como é que funcionam as estratégias dele, como é que respondem as estratégias dele na prática. Ele vai aprender isso perdendo muito. Tá? Então, se você não consegue auferir se um ajuste é bom ou mal, tá? Se um stop é bom ou mal, logo no backtest, se você tem dificuldades para chegar nesses números, e acreditem, por mais que eu insira muitas funções dentro do trader gráfico e que a gente tenha absurdamente mais controles de ordem, gerenciamento, que a gente tem, né? Timer de entrada, timer de saída, controle de ordem parcial, controle de ordem não executada, controle de day trade e tudo que o gráfico já faz hoje. Por mais que a gente tenha tudo isso, se você deixar tudo desligado e meter lá 1 milhão de contratos para operar, o primeiro prejuízo que você tiver te quebra, você vai embora e nunca mais volta e nem testou a brincadeira, nem testou as funções. Né? A mesma coisa, você pega lá uma Ferrari e deixa todos os comandinhos eletrônicos dela desligados, você nunca dirigiu uma Ferrari na vida, você começa a acelerar, cantar pneu, bate no muro, acabou a brincadeira. Tá? Você não tem controle do carro, o carro é muito forte, muito mais forte do que você estava imaginando. Aqui é a mesma coisa. Tá? Você tem que começar com um mini contrato, não tem que ser ter vergonha. Né? Começa com um lote de ação, entendeu? Não tenha vergonha, não espere que você vá ter lucro na primeira estratégia operacional que você vai colocar para rodar. Tá? Você não tem que esperar isso, você tem que esperar sim obter resultados consistentes, porque se você quer, olha a lógica, se você quer ficar operando no longo prazo, tá, com uma estratégia ou com algumas estratégias, é óbvio que essas estratégias não podem ficar ruins de um mês para o outro, elas têm que ser perenes, têm que ser estratégias que vão te dar dinheiro todos os meses ou a maioria dos meses do ano. Todos os meses normalmente não dá, sempre tem um ou outro mês que você perde, mas
você tem que operar estratégias que te dão ganho na maior parte dos meses. Tá? Dentro desse ponto de vista, dentro dessa lógica, não faz diferença se o primeiro mês você operou com um pouquinho o contrato, 1, 2, 3, lá só para oferir a sua estratégia, ver se ela está funcionando direitinho. Tá? Isso não faz diferença, porque quando você aumentar a quantidade, você vai aumentar a quantidade já com os parâmetros muito bem definidos. Às vezes você vai mudar ajuste, às vezes você vai mudar stop, tá bom? Às vezes você mudou até de corretora, tem outra corretagem. A fórmula do sucesso muitas vezes mudou, o estudo que você ia operar, você abandonou e começou a operar uma outra coisa que você viu que funcionava melhor. Tá? Então, quando você aumentar a sua quantidade, quando você ajustar o seu tamanho de lote, você está ajustando o seu tamanho de lote em cima de variáveis que você controla, variáveis que você conhece. Todas essas variáveis que estão aqui na sua tela, ó, disciplina, corretagem, ajuste, tamanho de lote, stop, tá? Todas essas que estão aqui em cima são variáveis que você tem que controlar sempre. Você tem que controlar sempre. Não adianta você falar, vou botar para rodar aqui R$ 1.000.000 e depois eu ajusto esse stop loss. Isso não existe. Tá? Não, a não ser que você seja o Bill Gates. Se você não for o Bill Gates e R$ 1.000.000 te fizerem falta, você não vai poder fazer isso. Você vai ter que primeiro ter certeza que todos esses parâmetros estão muito bem setados, muito bem organizados e muito bem ajustados. E depois você aumenta a quantidade. Tá? É assim que funciona. Então, quando a gente está falando aqui de riscos, tamanho de lote, os riscos eu falei do drawdown, né, que são as perdas máximas que você tem ao longo da estratégia, que pode ser ao longo de um dia e não só numa operação, né, são perdas seguidas, o máximo de perda seguida que você consegue, lá o drawdown. Então, a sua análise de risco é basicamente o quanto você aguenta sem diminuir a quantidade operada ou sem quebrar. Tá? A gente tem a qualidade operacional que vai ser foco do curso presencial. Tá? Como é que a gente vai medir a qualidade de um sistema e como é que a gente vai também tratar estatisticamente os dados para tentar não entrar em todas as operações e manter os ganhos, né? Ou até aumentar os ganhos. Tá? Isso daí é um outro tópico de questão, tá? Uma outra coisa, uma outra teoria totalmente diferente. O que eu estou falando aqui não é se o sistema seu é bom ou é menos bom, ou é ótimo, ou é soberbo. O lance aqui é se você vai aguentar passar por um momento de perda até sistemas soberbos, sistemas classificados como Santo Grau, eles possuem perdas. Essas perdas podem chegar a tantos pontos, tá? Ou tantos reais. E esses reais devem caber no seu bolso, tá? Para que você não tenha que diminuir a quantidade. Né? Quando você tem um avião lá e o avião começa a cair, tem aquela chamada queda em espiral, não tem mais jeito, a vaca foi pro brejo, você não consegue mais tirar ele dessa situação e você já sabe que ele vai se esborrachar no chão, explodir, todo mundo vai morrer, certo? Isso daí todo mundo sabe que funciona assim quando o avião começa a cair em espiral. Você diminuir a quantidade da sua estratégia, não porque você quis, mas porque você foi obrigado por causa das perdas acumuladas, é a queda em espiral da estratégia. Tá? Então você vai diminuir a quantidade aí de 50 mini contrato para 30, depois de 30 para 15, de 15 para 5, de 5 para 1 e vai terminar de quebrar. Tá? Por quê? Porque o dinheiro que você perdeu operando 30 mini contratos, você não vai conseguir recuperar operando 5. Tá? Não tem jeito. Se uma estratégia foi totalmente pensada para ter uma quantidade operacional constante, então perdeu aqui, recupera ali, perdeu aqui, recupera ali, perdeu aqui, recupera ali, você diminuir a quantidade depois de um prejuízo grande é uma puta de uma loucura, tá? Não faz sentido você continuar operando diminuindo a quantidade. Então, o que faz sentido algumas vezes é o contrário, é depois de uma perda que parece ser uma perda máxima, você aumentar a sua quantidade, né? Nós tivemos um exemplo agora no começo de fevereiro, que o Super Index ele deu uma operação que estava com uma probabilidade de ganho de 99,9%,
né? Tava praticamente 100% de ganho, só que 100% nunca é, tá? Então o que eu fiz? Eu simplesmente tripliquei a quantidade operada para aquele dia, para aquela operação que eu sabia que ia ser uma operação de 99,9% de acerto e foi. E eu ganhei o equivalente a 3 lucros, porque eu operei com 3 vezes a quantidade. Depois dessa operação, rapidamente eu voltei a quantidade para quantidade padrão. Por que eu fiz isso? Porque olhando o meu backtest, e eu tenho histórico dia após dia de 3 anos e operação após operação, eu tenho pela minha planilha, que está numa planilha isso, qual que é o percentual, tá, de acerto para a próxima operação, qual que é a maior probabilidade de acerto. Eu tendo essa população de dados gigantesca, entendendo como esse estudo funciona, porque eu já opero esse estudo desde 2011, então nós estamos em 2014. Tá? Não só eu tenho 3 anos de dados históricos, como eu operei ele nesses 3 anos de dados históricos. Então, tendo essa população monstruosa de dados, eu consigo chegar à conclusão que aqueles meus 99,9% de acerto que estavam apontados na minha planilha não eram um número qualquer que poderia estar errado. Não, era um número com base real em estatística das coisas que realmente aconteceram, tá? E que muito provavelmente estava certo e que valia o risco. Se eu perdesse, ia perder o triplo. Então, tinha 0,1% de chance de perder, não era um negócio 100% certo, mas valia a pena o risco. E outra coisa, eu aumentei 3 vezes a quantidade operada no Super Index. Eu estava operando com ele com 5 mini contratos, operei com 15 mini contratos. 15 mini contratos não fede nem cheira na minha conta, na minha operação diária. Isso não tem problema nenhum. Se fosse para dar um prejuízo, não ia me quebrar, não ia me impossibilitar de continuar operando as outras coisas, muito menos operando o Super Index. Então eu pude ir para frente e fazer a mudança da quantidade. Tá? Então é importante a gente entender que risco operacional não é qualidade de estratégia, não é qualidade de estudo. A gente não está falando aqui se a estratégia é boa ou ruim. Tá? Estratégias ótimas possuem perdas pontuais ou perdas acumuladas em 2 ou 3 dias. Estratégias consideradas o máximo ou must possuem essas perdas. Tá? Óbvio que estratégias porcaria perdem às vezes 30 vezes seguidas, entendeu? Mas estratégias mesmo as muito boas, elas perdem e você precisa adequar o seu tamanho de lote, tá? A sua conta para você não correr o risco de ter que diminuir a quantidade operada por causa de uma quebra na sua conta, certo? Uma quebra de dinheiro na sua conta. Então, isso é o mais importante a gente entender quando a gente fala de risco, tá? O quanto que você aguenta para tomar. E aqui a gente tem 3 coisas que eu vou falar juntas, que são a lista de ativos, filtros fixos e perdas e ganhos. Que quando você tem tudo isso aqui, obviamente que essas coisas, eu estou misturando aqui índice futuro com ação com dólar, mas obviamente que essas coisas a gente faz todas baseadas em um ativo que você quer operar, né? Dada uma certa condição, por exemplo, eu não vou operar de manhã ou não vou operar de tarde, e também você tem que ter um jeito de entender quais são as suas perdas e ganhos, aquele seu risco lá, como é que eu vejo esse drawdown, entendeu? Então, aqui eu vou voltar aqui na minha estratégia do Super Index, justamente para mostrar isso daí para vocês. Então, a gente vem aqui no módulo de estratégias. O que a gente tem aqui? Eu estou operando vendido no Super Index, até aqui tá tudo bem. Tá? Aqui tem a área dos stops, day trade, que a gente controla, também tá tudo bem. Aqui eu tenho uma partezinha de alarmes e de robôs, que eu vou controlar o que vai ser operado, o que vai ser disparado, né? Lá que a gente liga o robô. E aqui a gente tem alguns filtros de hora no Relate robô, tá? Que servem tanto para relatório como para o robô. Aqui a gente tem a exportação de dados para o Excel, quando você quiser colocar aquelas operações que eu disse para rodar, né? Então, se eu tirar aqui, clicar aqui nesse flag e clicar aqui no ver relatório, vamos lá. Ele vai me pedir um local, certo? Ele vai me pedir um local para eu salvar aqui a minha planilha. Eu vou dar um salvar aqui
ele vai abrir uma planilha, abrir outro monitor, deixa eu puxar aqui para vocês verem. Ele vai abrir aqui uma planilha com essas 4 operações planilhadas. Aqui vai ter um resumo do que você está fazendo, né? Eu estou operando vendido aqui para a aplicação inicial de R$ 2.000, lote de 1 mini contrato operando vendido, comprado com Super Index 12,30,36, vendido também no mesmo. Corretagem, estou sem corretagem, também corretagem fixa 0. Buscar histórico máximo sim, isso aqui é importante. Day trade não preciso fazer day trade pela estratégia, porque o estudo faz day trade pela programação dele. E aqui, ó, excluindo horas 12 e 13. Né? Então não opera às 12 horas e nem às 13 horas. Você vê que tem entrada às 11, às 16, às 10, mas às 12 e às 13 não tem entrada. E aqui ele me mostra as mesmas 4 operações no formato de um grafiquinho. Tá? Então a gente tem aqui o ganho médio por operação, certo? Tem aqui é uma classificação, se está ruim, boa, média, ótima, soberba. E aqui a gente tem um saldo por hora operado. Então, das operações que iniciaram, por exemplo, às 10 horas da manhã, 2 operações, tivemos um saldo aqui de R$ 8,00. Eu estou operando com um mini contrato, então esse saldo aqui é os pontos dividido por 5, que é o fator de conversão de um mini contrato. Tá? Então, 2 operações ganharam R$ 8,00 às 11 da manhã. Eu tive uma operação só que ganhou 34, e às 4 horas da tarde eu tive uma operação só que perdeu R$ 35,00. Tá? No final, eu fiquei com R$ 7,00 em 4 operações, operando um mini contrato, certo? Então, esse meu relatório já está filtrando aqui horas 12 e 13. Então, isso que eu fiz, na verdade, foi um pré-requisito para eu saber quais horas que eu vou filtrar. Como eu já estou filtrando horas 12 e 13, ele não me mostrou as horas 12 e 13. Então, outra coisa que eu posso ver aqui, ó, lista de ativos, vou falar daqui a pouco. Eu vou tirar o meu filtro de horas. Vou colocar aqui no meu lote fixo 5 mini contratos para que a gente veja em pontos e reais o mesmo valor. Eu vou tirar aqui meu relatório e olha o que eu tenho agora. Ó. Eu tenho 6 operações, então eu tinha 4, agora eu tenho 6. 2 foram filtradas e agora eu estou perdendo R$205 ou 205 pontos, né? Eu estava ganhando R$7, que na verdade seriam 35 pontos. Agora eu aumentei o lote para 5 para a gente ver pontos e real igual. Se eu clicar agora no saldo por hora, eu vou ver que às 10 horas da manhã fiz 2 operações, ganhei 40 pontos, tá? Lembra que eram R$8? Agora está com o lote de 5, o mesmo valor em reais e pontos. Então, ganhei 40 pontos, às 11 horas da manhã eu ganhei 170 pontos. Meio-dia eu filtrei uma operação que daria ganho de 135 pontos, eu não fiz. Mas às 13 horas eu filtrei uma operação que daria prejuízo de 375 pontos. E essa operação eu também não fiz. E às 16 horas teve uma operação de 175 pontos perdidos, que essa operação eu fiz. Tá? Então, é assim que a gente vai excluindo as horas. É claro que isso daqui está nessa tela. A gente pode, muito bem, pegar aqui pelo Excel e fazer a mesma validação. Tá? A gente tem aqui as horas de entrada, né? Data e hora de entrada, o preço da entrada. Como eu estou operando vendido, a entrada é venda, tá? E a saída é compra. Então, tem umas funçõezinhas aqui do próprio Excel. Deixa eu modificar aqui, ó, substituir ponto por ponto, transformei esse campo aqui em data, vou colocar igual hora. Tem uma formulinha, né, igual a hora desse campo aqui, então eu peguei, ó, as horas 11, 16, 10 e 10, tá? Se você fizer isso, se você fizer uma batelada de exportações para o Excel, você juntar esses dados e fizer esse acompanhamento aqui e depois filtrar essas horas, quem dá mais lucro ou prejuízo no próprio Excel, você vai conseguir saber quais horas você deve ou não filtrar na sua estratégia. Tá? Outra coisa, para você fazer a sua batelada de testes, você precisa daquilo que a gente falou lá, que é a lista de ativos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o IN, que é um mini contrato, né? 6 parcial, porque tem só alguns mini contratos. E eu tenho 6 aqui, que é o total, que tem todos os mini contratos. Aí tá faltando alguns aqui no final, ó, 1113.6.
E tem aqui, ó, o WinG14.6, certo? Eu tenho, essa aqui é uma lista completa de mini contratos no tempo de 6 minutos. É opcional deixar esse ponto 6 aqui para 6 minutos, tá? Eu gosto de deixar o ponto 6 porque às vezes eu estou vendo um gráfico de 10 minutos e eu mando ele procurar aqui na minha lista, e aí ele procura no tempo certo, mesmo eu tendo esquecido um tempo errado aqui dentro. Tá? Se você deixar sem o ponto 6, se deixar só o código do ativo, aí ele vai herdar o tempo gráfico que está aqui no gráfico que está atrás da sua estratégia. Então eu vou salvar aqui, ó, win.6, já existe, ok, salvei minha listinha nova. Então eu tenho uma lista aqui, certo? Eu estou vendo aqui o meu parâmetro de buscar histórico máximo. Eu posso filtrar aqui os horários que eu quiser. Se eu filtrar, por exemplo, 13 e 16, que são os dois horários que eu vi que dá errado, né? Eu tirar aqui um ver relatório, você vai ver que ele vai dar um relatório bem melhor, porque ele vai ganhar 35 pontos a mais, ó, 345 pontos ganhos. Eu deixei de perder uma, né? E incluí uma ganha, que foi uma operação que foi filtrada, tinha dado lucro, uma que não foi filtrada tinha dado prejuízo, mas isso é próprio para o WinG14. E no caso, operando ou excluindo os 12 e 13 horas, eu tenho a operação para toda a série, para todos os meus 3 anos de dados lá, que foi o que eu juntei para tirar essa exclusão de horas. Tá? E é aqui que a gente vê também, ó, drawdown e pico, perdas e ganhos máximos. Então, esse pico aqui foi o máximo que eu atingi durante essa série. Então, eu comecei com R$ 2.000 operados para um lote de 5. Eu cheguei até 2.415, ou seja, começando de 2.000, o pico foi R$ 415. E o drawdown foi zero nessa estratégia. Por quê? Porque eu tive uma perda de 70, mas essa perda de 70 aconteceu depois dos lucros e eu não cheguei a ter perda nenhuma em relação aos meus R$ 2.000. Eu nunca cheguei a ficar abaixo dos R$ 2.000 iniciais. Tá? Então, essa condição aqui de drawdown é o que a gente tem que olhar para saber se a gente aguenta operar uma estratégia ou não. Que, obviamente, se eu mudar isso daqui e tirar os filtros de horas, a situação vai mudar bastante. Vamos ver agora. Olha lá, o meu drawdown. O pico chegou a ser 305, não foi mais 415, porque tem uma operação perdedora aqui no meio, tá vendo? Então o pico aconteceu aqui atrás, tanto que 2.305 aqui a máxima está marcada. E o drawdown aconteceu nessa última operação, que foi filtrada, né? Mas que estou sem filtro nenhum aqui, perdeu 335 pontos e o drawdown foi 205. Então, mesmo essa operação tendo perdido 375 pontos, tá? Se eu estivesse operando desde o começo com esses R$ 2.000, só R$ 205 estariam efetivamente perdidos, porque tinha um ganho acumulado antes. Mas chegou a um drawdown de 205. Agora, se esse drawdown fosse 2005, por exemplo, como começou 2000, isso quer dizer que você quebrou. Tá? Ele não vai parar de operar aqui no backtest, ele vai continuar operando e vai falar, você passou por um drawdown de R$ 2.500, por exemplo. Mas você sabe que se você tem uma aplicação inicial de 2.000, você não consegue passar por um drawdown de R$ 2.500. Ele pode passar por um drawdown aqui no meio e depois pegar uma sequência de 10 ganhos seguidos e terminar com 4.000. Tá? Mas se ele passar por 2.000 de perda, você quebra, não opera mais e aqueles R$ 4.000 que ele ganhou na sequência você não operaria. Essa sequência de perdas e ganhos aqui que você tem que analisar para jogar lá no nosso conceito de riscos, tá? Para a gente entender quais são os riscos que a gente aguenta correr para essa estratégia. E é óbvio que isso daí vai definir o tamanho do lote que a gente vai usar na nossa operação. A gente pode ver que aqui está tudo concatenado numa tela só, todas as informações importantes para a gente operar. Certo? Então, esses filtros fixos aqui, como eu falei, pode ser os filtros de hora, que eu brinquei agora com alguns filtros de hora, mas a gente pode usar também como tempo de validade das operações, como a gente tem no Super Index lá, por exemplo, 6 barras, né? E nessa versão nova do Trader Gráfico também tem como escolher o filtro em barras para todas as estratégias que você quiser, tá?
O horário de day trade, quando que vai ser a hora de corte do seu day trade, se você vai fazer day trade depois até as 3 da tarde, depois você não vai mais fazer day trade, né? As operações abertas serão encerradas, tá? Nesse horário limite, independente do final do pregão, o seu horário limite de day trade, né? Então todas essas questões aí de filtros fixos são muito importantes porque faz toda a diferença do mundo, entendeu? Muitas vezes operar de manhã é mais lucrativo do que operar de tarde, outras vezes operar de tarde é mais lucrativo do que operar de manhã, depende de como você está fazendo essa sua estratégia. E como eu mostrei agora no Excel, a gente pegando o filtro de hora, a gente pode ver também dia de semana, a gente pode ver se a hora for menor do que 12, marca como manhã, se for maior ou igual a 12, marca como tarde, entendeu? O que dá mais lucro de manhã ou de tarde, as operações iniciadas de manhã ou de tarde, entendeu? O tempo de duração, saída menos entrada, quanto tempo durou? Durou X minutos. Faz uma tabela de corte de até 20 minutos de operação, quanto que deu em lucro ou prejuízo? As operações de 20 a 40 minutos, quanto que deu em lucro ou prejuízo? As operações de mais de 40 minutos, quanto deu em termos de lucro ou prejuízo? Entendeu? Não, operações de mais de 40 minutos me dão muito prejuízo acumulado, eu não quero operar. Entendeu? As operações às 11 horas da manhã me dão muito prejuízo acumulado, eu não quero operar às 11 horas da manhã. Entendeu? Todas as operações iniciadas a partir das 4 horas da tarde em ponto, se começou 4h01, 4h30, ou 5 ou 5h30, elas normalmente me dão prejuízo. Então eu não quero operar, eu quero marcar o meu day trade para encerrar tudo às 4 horas. Bateu 4 horas, zero que tiver aberto e não entra mais. Entendeu? Diferente de um filtro de hora de início, né, que ele não vai começar uma operação às 4, mas se ele começar uma operação às 3h30 e acabar às 5h30, ele vai carregar a operação até às 5h30. Tá? O filtro de day trade não, deu 4 horas é para encerrar, para matar. Então tá aberto, coisa 4 horas, encerra. Tá? E a lista de ativos que você vai testar, se você vai testar nas séries mais próximas, se você vai testar em todas as séries, se você vai testar no Ibovespa inteiro, o trader gráfico traz aí os índices, né, Ibovespa, IBRX, o BR50 e tal. E as perdas e ganhos, que é para a gente oferir os nossos riscos. Tá? Eu disse aqui, isso não é sinônimo de qualidade, tá? É muito mais importante a gente, pelo menos, ter o risco calculado, se a gente aguenta ou não operar uma estratégia para o tamanho de lote escolhido, né? Muitas vezes você tem que diminuir o tamanho de lote, não abandonar a estratégia, mas diminuir o tamanho do lote. Se você não quiser diminuir o tamanho do lote, aí sim você tem que abandonar a estratégia dependendo da ocasião, tá? E o último quadradinho nosso aqui, a nossa última variável, são as emoções, né? É óbvio que você tende a ficar feliz e triste aí ao decorrer das suas operações, mas como isso interfere na operação do seu robô, entendeu? Eu já citei isso aqui até no módulo 1, tá? Da nossa academia. Às vezes você fica triste 10 dias seguidos, é o suficiente para você desligar aquela estratégia, apagar os arquivos que você levou 6 meses para configurar e nunca mais pensar no assunto, entendeu? Porque 10 dias prejuízos seguidos é um tempo muito grande, a sua emoção não aguenta, tá? Então você não consegue suportar aquele período. Da mesma forma e isso já aconteceu comigo, entendeu? Você ganhar 70 mil reais em uma semana dá uma sensação ótima de que você é o Superman, que você é invencível e que todas as pessoas estão erradas no mundo inteiro e só você está certo. E por mais que, quando isso acontece, você saiba que você está errado de pensar assim, lá no fundo, né, você pensa, pro inferno com todo mundo, eu sei que eu estou certo. Né? Então, mesmo sabendo que você não devia se sentir daquele jeito, que aquilo é errado e que a lógica não permite que aqueles ganhos que você teve na última semana se perpetuem ao longo da eternidade, entendeu? Mesmo assim, você fica pensando que você é o Superman, tá? Até você tomar uma porrada na orelha e voltar para a carinha triste aqui, né? Então, você saber gerenciar isso, você não enlouquecer quando estiver ganhando, tá? E não ficar aumentando quantidade, que isso é mais comum do que vocês imaginam. Então o cara começa a ganhar com 10 mini contratos, no dia seguinte ele opera 20, no outro ele opera 30, no outro ele opera 40, no outro ele opera 50. Então aquela grana que ele está acumulando na conta não está servindo de nada, porque todo dia ele está arriscando o que ele tinha mais o que ele ganhou, o que ele tinha mais o que ele ganhou, o que ele tinha mais o que ele ganhou. O dia que vem a invertida,
venha invertida no máximo de quantidade de contrato que o cara nunca tinha passado a operar. Né? Então o último lucro dele foi com 50, hoje ele vai operar com 100. E aí hoje ele toma um prejuízo. Daí ele devolve naquele prejuízo de 100 todos os lucros que ele ganhou com 50, 40, 30, 20 e 10, mais um prejuízo extra de outros 50 que nem entraram na conta, nunca ganharam nada. Tá? E se ele der sorte, ele não quebra, porque senão o que vai acontecer é que o cara quebra. Tá? Então, aumentando a quantidade, um dia após o outro, porque ele está feliz que está ganhando, pode fazer com que essa carinha triste aqui seja uma carinha só e definitiva de um dia só. Tá? Então, você não deve se deixar levar pelas emoções. Você testou quantidade fixa todos os dias durante 3 anos, você vai operar com quantidade fixa. Você quer aumentar a quantidade? Você quer aumentar o tamanho do lote? Ótimo, você vai fazer um aporte na sua conta, você vai fazer de conta que você não operou daquele dia para trás e você vai começar do zero. Os controles começam todos do zero. Então, o ajuste de risco vai ter que começar do zero. Tá? Você não pode, pura e simplesmente, deixar a coisa andar sem analisar o risco para nova quantidade. Você vai ter que reanalisar tudo. Se aquele drawdown que você tinha achado legal com um mini contrato, se ele continua sendo legal com 100 mini contratos. Tá? Então, para quê? Para você não entrar nisso aqui. Não tem jeito. Tá? Se você não aguenta operar mais do que X contratos ou mais do que X reais, você não pode operar essa quantidade. Você vai ter que reduzir o tamanho do seu lote. Certo? Não dá, é uma coisa, essa parte das emoções ela é muito mais forte que a razão. Né? Por isso que existe o tal do crime passional, não existe o crime objetivo, né? Que o cara foi lá e pensou, eu vou matar alguém aqui e vou passar o resto da minha vida na prisão. Não existe, o cara fica com raiva da outra pessoa, vai lá e mata sem pensar. Então, toda vez que você faz alguma coisa movido pela emoção, normalmente você acaba fazendo uma bela de uma besteira. Tá? Então você tem que tomar cuidado com isso para não ficar nem alegre demais e nem triste demais, que quando essas coisas acontecem, a catástrofe está próxima. Tá? E vamos encerrando aqui o módulo 2, tá? Da Academia de Verão, e o próximo módulo seria o módulo 3, que também faz parte aqui da Academia do YouTube, né? Vai ser a parte já de escolher as lógicas operacionais, escolhendo lógicas operacionais. Vamos ver a parte de estudos mesmo, agora que a gente já falou de todas as variáveis que a gente precisa controlar. Espero eu que vocês não esqueçam das variáveis quando chegarmos nas escolhas de estudos, e o módulo 4, que vai ser mesmo a qualificação das estratégias para a gente fazer feedback lá e as nossas qualificações pelo SQN, qualificações neurais em cima da nossa estratégia. É a parte do nosso curso presencial, que vai ter agora no dia 15 de fevereiro e já está lotado, e vai ter também no dia 15 de março aqui em São Paulo, entrando lá no site tradernauta.com.br, todo mundo tem mais informações. Agradeço muito pela presença de todos e até a próxima Academia de Verão do Trader Gráfico para falar de estratégias operacionais.